Nesse vídeo você vai aprender se existe talento musical, se só quem nasce com talento consegue tocar e se você tem dom para o violão ou para a guitarra. Vem comigo! Sejam bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Esse vai ser um vídeo bastante reflexivo, até um pouco filosófico, mas envolveu muita pesquisa e vai te dar muita informação. Então já deixa um like para valorizar o meu trabalho e fortalecer o canal. Mas eu acho que você está querendo uma resposta para a pergunta que não quer calar. Será que você tem dom para o violão ou para a guitarra? E sem mais delongas, a resposta é sim! Você tem dom para o violão ou para a guitarra e eu vou te provar isso nesse vídeo. Para começar, que se você está assistindo esse vídeo é porque você pesquisou ou tem interesse por esse tema. Eu imagino que você já toque ou tenha vontade de tocar. Se você tem vontade de tocar, você tem o dom. E eu não estou falando isso de uma forma supérflua não. Se o som do violão ou da guitarra faz a sua alma vibrar, se você sente necessidade de se expressar musicalmente, é porque esse dom está em você, em maior ou em menor grau. E pensando de uma maneira mais objetiva, a inteligência musical está presente em todos os seres humanos, assim como a inteligência lógico-matemática, só para dar um exemplo. Numa sala de aula normal, você vai ter alunos que têm muita dificuldade e outros que têm um pouco mais de facilidade para matemática. Mas com um pouco de esforço e um bom professor, todos eles conseguem aprender. A mesma coisa acontece em relação ao fazer musical. Tem gente com mais facilidade e outras com mais dificuldade, mas todas têm capacidade de aprender o instrumento e desenvolver suas habilidades com tempo e esforço. E ainda tem uma outra questão a ser considerada que é a seguinte: o aprendizado do violão ou da guitarra envolve uma série de talentos, uma série de habilidades. Algumas mais ligadas ao campo da inteligência corporal, como por exemplo as questões referentes à coordenação motora propriamente dita, outras mais ligadas, por exemplo, à inteligência lógico-musical, por exemplo, o entendimento da teoria. Um aluno pode entender com facilidade o funcionamento básico das escalas e da harmonia, por exemplo, mas ter a mão um pouco dura, ter dificuldade com o ritmo. Enquanto outros podem ter facilidade com o ritmo, mas, por exemplo, ter dificuldade na montagem dos acordes. Citando o psicólogo e educador Carl C. Shore, o talento musical não é um único talento, ele é uma hierarquia de talentos, muitos dos quais são inteiramente independentes uns dos outros. O importante é você saber que, independente de quais sejam seus pontos fortes e seus pontos fracos, você consegue desenvolver todos eles com uma orientação profissional e um bom programa de estudos. Há uma grande discussão, inclusive acadêmica, sobre essa questão do talento, mas deixando a minha opinião pessoal, eu diria que o talento importa menos do que a dedicação. E um exemplo que ilustra bem essa ideia é a fábula da lebre e da tartaruga. Você deve conhecer. A lebre, embora seja beneficiada pela natureza com uma série de atributos que a permitem correr mais rápido, confia apenas no próprio talento e não faz um mínimo de esforço e acaba perdendo a corrida para a tartaruga, que, embora desprovida desses atributos que são mais propícios à corrida, com sua persistência acaba chegando na linha de chegada. E olha que essa metáfora é bastante imperfeita, porque além dela presumir que existe uma única linha de chegada, ela presume que apenas o primeiro lugar importa. E essa é a coisa mais distante possível de um entendimento sadio sobre a música. Primeiro, que essa linha de chegada é diferente para cada um, de acordo com seus objetivos musicais. Objetivos esses que inclusive podem ir se modificando ao longo do tempo, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Segundo, que não existem vencedores e perdedores na música. O grande objetivo, a maior realização, é tocar junto com as outras pessoas. Bom, essa historinha foi bacana, mas até agora eu te dei basicamente a minha opinião. E eu quero explicitar o caminho intelectual que eu percorri para chegar nessa opinião, porque eu não tirei ela da cartola, não tirei ela do chapéu, né?
Mas brincadeiras à parte, essa minha opinião não é um mero exercício de achismo. Ela é baseada em pesquisas científicas e teses acadêmicas a que eu tive acesso e que eu estou trazendo agora para enriquecer essa discussão. Há pouco mais de 100 anos, em 1900 para ser mais exato, o psicólogo Alfred Binet desenvolveu os famosos testes de QI. Os estudos e a metodologia proposta pelo Binet são importantes até hoje, principalmente por ter sido uma das primeiras tentativas de sistematizar o entendimento sobre o funcionamento do cérebro e a aquisição de conhecimento. Nesse caso, a ideia era calcular a capacidade intelectual, descobrir o quociente de inteligência, que é o significado da sigla QI. Mas esses testes de QI, embora tenham a sua importância, são extremamente limitados por mensurarem apenas duas das nossas várias inteligências, a lógico-matemática e a verbolinguística. Mas no começo dos anos 80, em 1983 para ser mais preciso, o Howard Gardner lança o livro Estruturas da Mente. É nesse livro que a tese das inteligências múltiplas é desenvolvida pelo Gardner, que é psicólogo e PhD pela Harvard. Ele, a princípio, identificou 7 tipos de inteligência, mas posteriormente ele acrescentou mais 2, totalizando 9 tipos de inteligência identificadas pelo Gardner. Essas múltiplas inteligências são as seguintes, de acordo com a teoria dele: a inteligência lógico-matemática, a musical, a verbolinguística, a espacial, que por vezes também é chamada de visual ou pictórica, a sinestésica, também chamada de corporal, a interpessoal, a intrapessoal, e depois ele acrescentou as inteligências naturalista e existencialista. Embora outros autores possam utilizar uma nomenclatura diferente para cada uma dessas divisões, ou até mesmo proporem uma divisão diferente, a tese das múltiplas inteligências é amplamente aceita nos estudos contemporâneos sobre a mente. E em praticamente todos esses estudos, a inteligência musical é considerada como uma das principais inteligências do ser humano. O Gardner ainda tem uma frase muito bacana que é a seguinte: todos os indivíduos têm potencial para ser criativos, mas só serão se o quiserem. Para arrematar esse assunto, eu quero citar um estudo que é mais recente e de um brasileiro. É o artigo científico intitulado Uma Breve Discussão sobre Talento Musical. Esse artigo é do Ritieri Carlini Zorzal, que é doutor em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia e professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão. No resumo desse artigo, consta o seguinte parágrafo, 2 pontos. Essa discussão mostra que ainda não há consenso nem garantias sólidas que permitam um professor de música considerar um aluno mais talentoso que outro, principalmente durante as etapas iniciais do desenvolvimento musical. Portanto, defende-se a ideia que a inteligência musical está presente em todos. E assim fica embasada a afirmação que eu havia feito no começo do vídeo. Sim, você possui talento musical, você possui dom para o violão, para a guitarra ou para o instrumento que você quiser. Talvez esse seu talento seja um pouco menor que o da média das pessoas, mas isso não é uma competição. O fazer artístico não é um meio para algo, ele é um fim em si. E agora eu quero desmistificar um pouco mais essa ideia de talento. Até porque essa romantização do fazer artístico é extremamente prejudicial para os artistas e para a relação entre os artistas e a sociedade como um todo. De maneira geral, valoriza-se demais o chamado talento inato e subestima-se o esforço necessário para a aquisição de habilidades excepcionais. Curioso que a maior parte das pessoas não faz essa confusão quando se trata de habilidades um pouco menos artísticas e mais científicas. Quase todos compreendem, por exemplo, que um neurocirurgião tenha passado por anos de estudo e formação para poder ocupar o lugar que ele ocupa. Curioso que essas mesmas pessoas, quando se deparam com um ator, um pintor, um escultor, um músico ou qualquer outro artista talentoso, não hesitam em lançar aquela famosa frase:
Nossa, eu queria ter nascido com esse dom, queria ter esse talento. Nossa, eu queria ter nascido com esse dom, queria ter esse talento. E eu sei que essas pessoas não falam isso com má intenção. Pelo contrário, elas consideram isso uma espécie de elogio velado. Mas você já parou para pensar no quanto isso é ofensivo? É desprezar todos os anos de ensaios, estudos e preparação técnica e teórica pela qual esses artistas passaram. E aqui eu trago o célebre debate sobre as 10.000 horas. Esse é um conceito bastante famoso, tem até um episódio do Glee que utiliza ele como mote. Na verdade, esse é um conceito bastante distorcido e muitas vezes utilizado de maneira imprecisa. Esse conceito remete a um artigo científico publicado em 1993 por Anders Ericsson, que é professor da Universidade do Colorado, PhD e professor de psicologia na Universidade Estadual da Flórida. Esse autor se ressente um pouco da utilização midiática que fizeram do conceito dele ao longo dos anos, especialmente de um jornalista que ajudou a difundir esse conceito, mas sob a forma equivocada das 10.000 horas. Eu fiz questão de fazer a lição de casa de um professor de história, que é pesquisar as fontes primárias. Eu pesquisei e li a tese original e não tem nenhuma menção às tais 10.000 horas como uma regra geral. Não é uma coisa do tipo, você pratica 10.000 horas e pronto, magicamente você atinge um estado de excelência. Na verdade, essas 10.000 horas são uma mera estimativa, uma tentativa de quantificar o empenho necessário para se obter excelência em alguma habilidade. Nas palavras do próprio Ericsson, muitas características que se acreditava refletir em talentos inatos são, na verdade, resultado de prática intensa estendida por um mínimo de 10 anos. Eu selecionei aqui alguns trechos da conclusão desse artigo científico que eu acho importante destacar. Concordamos que o desempenho do especialista seja qualitativamente diferente do desempenho normal, e até mesmo que artistas especialistas tenham características e habilidades que são qualitativamente diferentes ou pelo menos fora do alcance daquelas de adultos normais. No entanto, negamos que essas diferenças sejam imutáveis, isso é, devido ao talento inato. Apenas algumas exceções, mais notavelmente a altura, são geneticamente prescritos. Em vez disso, nós argumentamos que as diferenças entre profissionais experientes e adultos normais refletem um período de esforço deliberado ao longo da vida para melhorar o desempenho em um domínio específico. Não decorre da rejeição dos limites inatos na performance adquirida que qualquer um possa facilmente atingir altos níveis de habilidade. Artistas de elite contemporâneos superaram uma série de limitações. Eles obtiveram acesso precoce a instrutores, mantiveram altos níveis de prática deliberada durante todo o desenvolvimento, receberam suporte contínuo dos pais e do ambiente e evitaram doenças e lesões. Quando consideramos, além disso, o pré-requisito da motivação necessária para se envolver na prática deliberada todos os dias durante anos e décadas, quando a maioria das crianças e adolescentes de idade semelhante se envolvem em brincadeiras e lazer, as verdadeiras restrições à aquisição de desempenho especializado tornam-se evidentes. Ou seja, minha amiguinha, meu amiguinho, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho, sem esforço, sem resultado. Nesse trecho também foi rapidamente citado um elemento que a gente ainda não debateu aqui, mas que eu considero fundamental: o apoio dos pais e da comunidade. Embora existam evidentemente as exceções, a maior parte dos artistas de elite contaram com algum tipo de suporte familiar, ao passo que inúmeros talentos já foram desperdiçados por falta de quem os descobrisse e incentivasse. Esse apoio pode fazer total diferença e por isso parabenizo demais aos pais que incentivam seus filhos ao fruir e ao fazer musical. E tenha em mente que tudo isso que acabou de ser citado sobre as pré-condições para se atingir a excelência do fazer musical
só faz algum sentido se você tiver a intenção de se tornar um músico profissional. Se você quer tocar apenas por hobby, e apenas aqui com todas as aspas possíveis, se você quer tocar por paixão pela música, o meu conselho é que você se preocupe menos com a quantidade de talento que você eventualmente tenha e mais com curtir o processo de aprendizado. E se essa ideia de tocar te entusiasma, eu incentivo demais você a começar ou a retomar o estudo do violão e da guitarra. Aprender uma coisa nova e principalmente aprimorar nossas habilidades no instrumento é algo que traz uma imensa satisfação. E eu tenho certeza que se você seguir o meu conselho e retomar ou começar o aprendizado de um instrumento musical, você vai me agradecer pelo resto da sua vida. E eu recomendo que você procure uma professora ou professor que, além da experiência e do conhecimento, possuam a paixão por ensinar. Eu espero que os vídeos aqui do canal te ajudem muito na sua jornada. E se você quiser fazer parte do meu time de alunos e contar com a minha orientação pessoal, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você me mandar uma mensagem no inbox do WhatsApp para consultar se eu tenho horário disponível ou para inscrever seu nome na lista de espera. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquela curtida marota para eu saber que estou no caminho certo. E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que eu tenho postado 2 vezes por semana para ajudar você na sua evolução com o violão e com a guitarra. Continua por aqui que tem muito conteúdo bacana. Eu vou deixar um card aqui em cima para você acessar a minha playlist de shorts e conhecer esse formato de vídeos curtos que eu comecei a postar agora no canal. Muito obrigado por estar me acompanhando e a gente se vê no próximo vídeo.